Doutora, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? E você? Tudo bem, graças a Deus. Então, tá bom. Continuando as nossas dicas do nosso animalzinho, né? Porque eu falo que hoje tem tanta coisa para os animais aí, se a gente bobear, não é verdade? Tem muitas coisas, né? E hoje nós vamos falar do que, doutora? Hoje a gente vai falar um pouquinho de algumas medicações que são proibidas para cão e para gato. E que é muito importante a gente salientar isso aqui, porque tem muita gente que acha que as medicações humanas, elas podem ser usadas, né, para cão e gato. E, de fato, muitas delas a gente pode utilizar, né? Mas isso à base da prescrição médica, né, do médico veterinário. Porque tem muita gente que, às vezes acha que é uma coisinha boba, que o cão tá em casa, ou o gato ele não tá tão bem, hoje ele não acordou bem, eu acho que ele tá com febre, eu vou lá e vou dar, sei lá, um paracetamol pro cão ou pro gato. O paracetamol é uma medicação extremamente tóxica para cão e gato e pode levar a óbito, inclusive, né? A dipirona é uma medicação que a gente utiliza bastante. A dipirona poderia. A dipirona poderia, mas aí para cão e para gato a dose é a mesma, a diferença é a frequência que nós fazemos. A dose que eu digo, que nós calculamos toda a dose pelo peso do paciente, né? Então assim, não é que é a mesma, é tantos miligramas por quilo, tanto para gato quanto para cão. Porém, isso vai de acordo com o peso do animal e a frequência também que a gente administra a dipirona para um cão é diferente do que a gente administra para um gato, né? Porque o gato tem maior chance de intoxicação pela dipirona. Então, não só a dipirona, como qualquer outra medicação humana que você for dar para o cão e para o gato, precisa passar pelo veterinário. Hoje em dia, a maioria dos princípios ativos humanos, eles são fabricados, né, por laboratórios veterinários. Então, a gente costuma prescrever medicações veterinárias para cão e para gato, com raras exceções, né, uma medicação ou outra que não é fabricada pelo laboratório veterinário, que a gente acaba prescrevendo a medicação humana. Então, é muito importante vocês terem essa consciência. O meu cão, o meu gato não está bem, então leve ele no veterinário, não automedique. Porque tem gente que acaba fazendo isso e o paciente chega aqui, ele tem um problema e acaba tendo outro, porque tem muito paciente. O que acontece? Quais as medicações, as principais medicações que você não pode dar em hipótese alguma para o cão ou para o gato? O Piridium, né, que é um remédio para cistite humana, ibuprofeno, paracetamol, Tilenol, Dorflex, Cataflan, Voltaren, são medicações AS, aspirina também, são medicações que a gente não costuma utilizar em cão e gato, né? E que elas podem causar vômito, diarreia, às vezes uma úlcera gástrica perfurante. Isso perfura o estômago do cão e do gato, podendo levar ele a óbito se a gente não perceber isso rapidamente. Então é muito, muito importante vocês não automedicarem o cão e o gato. Sempre que tiver na dúvida, vai até o veterinário, né? Para ele poder te orientar, ver exatamente o que o cão e o gato têm, se realmente precisa ser medicado ou se não precisa. Tem gente que acha que febre é mais pelo focinho que a gente vê. Na verdade, a gente só sabe se o cão e o gato tá com febre aferindo a temperatura dele, né? Isso é muito relativo de indivíduo para indivíduo. Lógico que ele fica mais quieto, pode ficar mais ofegante, mas a gente só tem certeza aferindo a temperatura. E tem muita gente que acaba conversando entre amigos, né? Porque meu cão já teve isso, por que você não dá isso, né, para ele, se ele tá assim? Então, não façam isso, tá? Porque eu, inclusive, já perdi paciente por automedicação. A proprietária achou que ela estava com dor, era uma paciente que estava com dor em coluna, e ela começou a dar Cataflan em casa, e ela achou que ela poderia. E aí a cachorrinha chegou com uma gastroenterite hemorrágica, já tinha uma úlcera perfurante e ela veio a óbito, né? A gente internou, tentou reverter, ia para procedimento cirúrgico, para correção da úlcera, mas infelizmente não deu tempo. Então isso é muito importante. Não ache que todas as medicações a gente pode usar de humanos em cão e gato. E as que a gente usa tem base científica, né? E tem que ser recomendado pelo veterinário.
Geralmente, além de vômito, vômito, diarreia com sangue, pode causar incoordenação, salivação excessiva, convulsões e o próprio óbito também. Então, bem importante vocês terem ciência de que medicação humana pode ser prescrita para cão e gato, porém, pelo um profissional, um médico veterinário, né? E essas que eu citei aqui, em hipótese alguma, você deve administrar se você achar que ele tem alguma coisa, tá bom? Então, era sobre isso que eu achei importante a gente falar, porque acontece bastante de pacientes ou da pessoa chegar, doutor, ele não estava bem, e aí eu trouxe, mas ontem eu fiz tal remédio, não pode, tá? Então, já que vai à consulta, espera o profissional avaliar, né, para poder medicar da melhor forma correta, de acordo com o quadro clínico do paciente, tá bom? Então é isso, pessoal. Então, na realidade, né, doutora, enquanto você estava falando, eu estava aqui pensando, o barato sai caro. Sai caro, e às vezes custa a vida, né? A vida, do próprio né? paciente. Porque às vezes fala assim, não vou levar na veterinária, eu tenho esse remedinho, eu vou dar. Sim. Então, como a doutora disse, cuidado, né, com os remédios que você tem, para você não é o mesmo do animal aí, não. Exatamente, né? E até assim, por exemplo, tem gente que acaba, o paciente estava doente, recebeu alta, sobrou alguns remédios. Aí ele ficou doente novamente e às vezes, e até uma medicação veterinária mesmo, feita para cão e para gato. Acaba dando aquela medicação novamente, mas não sabe se é realmente o mesmo problema, se pode ser outro problema, né? E se essa medicação vai ou não prejudicar o paciente. Então, ter essa consciência é muito importante, né? A gente também tem um pouco o ser humano, né, em si, de se automedicar. Nós não deveríamos, né? Mas tem gente, tô com uma dor de cabeça, vou tomar uma dipirona. É lógico que dependendo do problema, a gente não vai até o médico para isso, mas deveríamos, né? Lógico que uma dor de cabeça, provavelmente quem tem enxaqueca já sabe exatamente o que vai tomar. O médico sempre prescreve, não precisa toda hora que você tem enxaqueca ir até o médico, né? Mas para coisas mais graves, a gente deveria sempre consultar o médico, né? Assim acontece com os cães e os gatos, é muito importante. Só uma dúvida antes de terminar. Qual assim remédio de rotina que eu poderia ter em casa? O dipirona? A dipirona pode ter. E a dipirona, porque a dipirona veterinária eu tenho. Tem a dipirona veterinária e se eu tenho a dipirona aqui. Geralmente com meus clientes, às vezes eu não consigo atender na hora, eles queixam alguma coisa, eu tento orientar, mas é a única coisa que eu falo para administrar em casa, sem ver o paciente, no máximo, né? Porque isso também não é correto. É uma dipirona, né? Só que para gato você só faz uma vez ao dia. Para cão você pode fazer a cada 8 horas. Mas aí você precisa também saber o peso do paciente, né? A dipirona... É por peso? É por peso. Igual o adulto. E qualquer medicação é pelo peso. Então fica muito complicado você achar que deve dar um pedacinho do comprimido ou tantas gotas. Entendi. Então, sempre tenha uma dipirona numa emergência, você pode perguntar pro veterinário, pro seu veterinário, sim. né? Mas ele provavelmente vai pedir, traz ele aqui, vou avaliar e vamos ver, né, se é necessário realmente fazer a dipirona ou não. E aí, geralmente de medicação, além da dipirona, eu não falaria mais nenhuma, porque são casos e casos, né? Vitamina, suplemento, isso não tem problema. Né? Mas também o ideal é que você procure o veterinário, porque às vezes não tem a necessidade de você suplementar aquele paciente, né? Então sempre procura a opinião do profissional, né, da área, porque é muito importante, isso evita vários problemas e também evita muitas vezes o óbito do paciente, né? Doutora, obrigada. Semana que vem nós estamos de volta, né, com mais dica da nossa veterinária aqui na Petland.